Quero. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos ler em dois textos. Gênesis capítulo 18, versos 9 até o 15. E depois Hebreus 11, 11. Gênesis capítulo 18, versículo 9 até o 15. O contexto aqui é o momento em que os anjos do Senhor vão até a casa de Abraão e lhe dão a notícia de que ele vai ser pai. Abraão, então, ouve aquela boa notícia, não acredita muito e tem a sua esposa Sara, que de alguma forma se esconde quando ouve essa notícia. E vamos lá. Gênesis 18, versículo 9. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Vamos pular então para Hebreus capítulo 11, versículo 11. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Te damos graças, Senhor, e louvamos o Teu nome pela Tua palavra, porque temos o privilégio de recebê-la em nossos corações e podermos ministrá-la diante do Teu povo, diante de toda essa congregação e também daqueles que estão participando conosco via internet. Nós liberamos a palavra de promessa, essa palavra profética sobre a vida dos Teus filhos, para que eles sejam alcançados pelas mais ricas e insondáveis bênçãos contidas na Tua palavra, para aquele que crê e para aquele que recebe. Nós recebemos nessa noite e declaramos que estamos abertos para que o destino que o Senhor tem traçado para as nossas vidas, como igreja, como indivíduos, seja liberado, e nós assumimos essa responsabilidade de tocar adiante aquilo que o Senhor já liberou nessa noite sobre todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém. Amém, queridos. A gente tem essa história de Sara, e óbvio que você deve ter percebido que dentro do contexto que nós aqui trouxemos hoje à noite, a gente tem algumas personagens. Nós temos os anjos do Senhor, o próprio Senhor que aparece para Abraão e Sara, e temos... Ô, pastor Mariano, boa noite, não tinha lhe visto, bem-vindo. A própria Sara, que aqui é a personagem central do nosso entendimento nessa noite, da palavra do Senhor, na busca pelo que o Senhor tem a nos dizer. Sara, aqui, ela aparece em duas situações. Ela aparece numa situação onde é uma história contada em Gênesis e uma história contada em Hebreus. E eu quero muito pensar junto com você nessa noite, através do Espírito Santo, e meditar naquilo que o Senhor quer falar comigo e com você. Eu pergunto, diante da história que nós vivemos, porque aqui a gente tem a história de Sara, e
A história de cada um se desenvolve de acordo com o dia a dia, de acordo com as realidades a qual nós vivemos, os amigos que temos, a família que possuímos, o local onde moramos. A história, de fato, mostra que o meio, o habitat, o ambiente onde nós estamos, de alguma forma, muda a nossa concepção, a nossa realidade, as nossas idades mudam, as nossas concepções, as nossas visões, tudo de acordo com o ambiente, com o tempo, com a localidade, com as pessoas à nossa volta. Não é à toa que a Bíblia vai nos dizer que as más conversações corrompem os bons costumes, porque de fato você dar ouvidos a pessoas, como diz o salmista, aquele que anda na roda dos escarnecedores, ele não vai ter prazer na lei do Senhor. Ele vai ter prazer em sentar com pessoas que criticam, com pessoas que falam mal, pessoas que falam bobagem, que não tem assunto alegre para ser liberado. Então, o meio que nós vivemos sempre vai ajudar as nossas decisões e a nossa vida como um todo. E a gente está aqui vendo o texto de Gênesis 18, que fala claramente como era o ambiente em que Sara e Abraão estavam. Ainda que eles tivessem casa, ainda que tivessem recursos, ainda que tivessem muitas posses físicas, havia algo que eles não possuíam mais: saúde plena e capacidade para gerar filhos. E dessa realidade, então é que o Senhor vem com uma palavra e libera uma palavra de promessa, uma promessa que aconteceria um milagre. E dentro dessa promessa que foi liberada, Abraão de pronto fica meio que, não entendi, mas não vou falar nada, não entendi, mas vou ficar quieto. E aonde está Sara? Bom, Sara está aí na tenda, Sara está aí. E Sara estava ouvindo, e aí a promessa é liberada 2 vezes. Daqui a 1 ano eu vou aparecer de novo aqui e você vai estar segurando o seu filho. E Sara, no seu íntimo, riu. Sara riu, e por mais que ela tivesse no seu íntimo, Deus viu, Deus observou, Deus conhece a realidade íntima de cada um de nós. E tentar esconder de Deus como nós estamos e quem nós somos, não dá. A primeira coisa que a gente aprende com essa história é que não dá para se esconder de Deus, não dá para esconder a sua real vida, a real capacidade que você possui hoje diante de Deus e diante da circunstância. Sara riu, e por Sara ter rido, o Senhor chamou a atenção dela e disse: Sara, você não acredita? Você riu. Não, eu não ri. Por mais que ela não tivesse rido externamente, mas ela riu no seu íntimo, ela riu internamente. O que eu quero destacar para você é que a história foi contada, tintim por tintim, em Gênesis, no capítulo 18. Quando a gente vai para Hebreus, no capítulo 11, a gente tem uma fala, a gente tem uma linha sobre a história de Sara, nesse contexto, e diz: pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Se a gente ler as Escrituras e ler as 2 histórias de uma forma natural, a gente vai dizer: a Bíblia está se contradizendo, porque Sara mentiu, Sara não acreditou e Sara mentiu, dizendo que não havia rido, e o Senhor diz para ela: você não diz a verdade, você fala mentira, você riu. Sara duvidou da promessa. Mas quando a gente chega em Hebreus 11, diz que ela considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O que eu quero destacar nessa noite para mim e para você é: como seria a história da sua vida contada por um inimigo? Como seria a história da sua vida contada por alguém diferente de você mesmo ou de alguém que anda com você? Certamente, as pessoas que são inimigas nossas, ou pessoas que são críticas da nossa própria vida, elas não vão contar as coisas legais que a gente fez. Isso é muito, infelizmente, é muito natural.
As pessoas não contam as coisas boas que você faz. As pessoas não contam as coisas legais que você já fez. Elas até se esquecem do que você fez por elas, quanto mais das coisas boas que você fez por outros. Imagina. Então, a pergunta é: como seria a sua história se ela fosse contada por um inimigo ou por alguém que só enxerga os teus erros? Como seria a sua história? Porque as pessoas que são muito críticas, as pessoas que não têm uma visão, um óculos bom, como diz o Senhor Jesus, se os teus olhos forem maus, que trevas haverão em ti, mas se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Depende do teu ponto de vista, depende dos óculos que você está usando para enxergar a vida. Não só a sua, mas como a dos outros. E hoje a gente está aqui diante de uma única história contada por duas visões diferentes. A Bíblia não está se contradizendo, a Bíblia não está mentindo, porque é Deus quem está contando a história. Não é um inimigo que está contando a história, não é alguém crítico que está contando a história. E é essa a realidade que nós precisamos entender. Essa realidade que nós precisamos enxergar para a nossa própria vida e para a vida de todas as outras pessoas. Quem está escrevendo a sua história? Já por muitas vezes eu falei e volto a repetir: Satanás não tem o controle da história da tua vida. O único que tem o livro da vida na mão é o Cordeiro de Deus. É Ele que tem o livro da vida nas mãos dele. Então é Ele que tem, sim, o governo sobre as decisões que nós tomamos, sobre as decisões que nós aplicamos às nossas vidas. Deus está no governo e nós estamos no controle. Deus não está no controle, Deus está no governo. O controle está nas nossas mãos, somos nós quem decidimos, somos nós quem abraçamos ou não a história que Deus escreveu sobre nós. É errado dizer que Deus está no controle? Não totalmente, mas você de alguma forma está limitando Deus e dizendo que as coisas que não aconteceram na tua vida foi por culpa de Deus. Se você diz que Deus está no controle e você não foi curado, você não entrou naquela vaga, você não ganhou o emprego dos sonhos, você não conquistou o seu diploma, você não conquistou a sua casa própria, você vai culpar a Deus por tudo de ruim que aconteceu na sua vida. Deus está no comando, Deus escreveu uma história ideal para você. Essa fala e essa frase tem sido ruminada na minha vida pelo menos há 2 semanas. Salmo 139 conta claramente que Deus escreveu todos os nossos dias antes que qualquer um deles existisse. Essa história é a história ideal que Deus escreveu sobre nós. Mas a pergunta é: nós vivemos a história ideal que Deus escreveu para nós? Porque em Isaías vai dizer que eu é que sei que pensamentos tenho sobre você, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Mas a história de muita gente é uma história sem esperança e sem futuro. A história de muita gente é uma história de desastre, é uma história de tragédia. Nós, se não atentarmos para a realidade das Escrituras que diz que você não tem dia para morrer. Também é outra falácia que nós ouvimos por aí: todo mundo morre no dia certo, todo mundo morre na hora certa. Não. O apóstolo Paulo estava pronto para morrer, ele já estava vivendo um tempo além, quando ele disse: completei a carreira, acabei a carreira, como é que é? Combati o bom combate, perdão gente, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele já estava pronto para morrer e ainda ficou mais 2 anos. Ele já estava pronto, ele disse: o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Ele já estava pronto para morrer, irmãos. Mas foi um bônus. Sabe por quê? Você vai entender que na sua história, se há promessa, há prosperidade, há futuro, há esperança, é porque você honrou. Comentei sobre honra aqui no domingo passado, de que filhos ganham vida próspera e longa, não é isso?
Vida próspera e longa, a história lá do Star Trek, né? Vida próspera e longa porque honra teu pai e tua mãe para que você vá bem, ou seja, seja próspero e os seus dias sejam prolongados na terra. Então, não existe essa história de que a todo mundo tem data para morrer. Não. A data para morrer é você quem vai determinar. É de acordo com as decisões que você toma, de acordo com as decisões que você traz para si mesmo. A data da sua morte é você quem decide, não é Deus. Quantos jovens morrem? Quantos jovens morrem fora da época? Eu recebi um vídeo semana passada ou retrasada, não me lembro, uma mãe cristã lamentando, e ela aproveitou o momento para pregar. O filho dela estirado no chão, bandido, e ela dizendo: tá vendo aí, ó? Eu ensinei o caminho, eu mostrei o caminho, e agora está aí, desculpa, eu vou usar as expressões dela, está aí, ó, sendo esculachado com a vida, perdeu a vida à toa, um jovem de 17 anos de idade. Porque escolhas, a culpa é de Deus. A irmã claramente disse ali: essa não é a escolha que Deus fez para ele, foi a escolha dele. Então, nós, irmãos, precisamos parar e perceber, compreender e meditar. Qual é a história que Deus está escrevendo sobre mim? A história que o inimigo está escrevendo sobre você é uma história de tragédia, uma história de fracasso, é uma história onde ele vai destacar tudo de ruim que você já fez, todas as decisões erradas que você já tomou, e ele vai fazer questão de colocar isso em jornais, numa publicidade espiritual contra a tua vida, para que você se lembre todos os dias. Principados, como eu já ensinei aqui no ano passado, numa das mensagens, principados são aqueles que atuam na origem do pensamento. Aquilo que você pensa é principado. Ele vai tentar fazer você mudar de ideia, ele vai tentar fazer você mudar de atitude, ele vai tentar te influenciar ao ponto de você mudar os princípios de Deus. Por isso são principados que nós lutamos, contra principados que nós guerreamos, porque eles querem construir fortalezas na tua mente, fortalezas contra Deus e contra a vontade de Deus para a sua vida. Então a gente tem esses dois textos em Gênesis capítulo 18 e Hebreus capítulo 11, e esses dois textos, um está no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento, e mostram o mesmo episódio contado de forma diferente. A única diferença é que a gente enxerga o seguinte, é que o que é que Deus quer que você se lembre? Se foi escrita as duas histórias por Deus, o que é que Deus quer que você se lembre? Deus quer que você se lembre do seu erro? Deus fez questão de trazer à tona a mentira de Sara. Sara, você mentiu. Sara, você duvidou. Sara, você não acreditou na promessa. Sara, você é falsa. Deus fez questão de contar essa história? Não. Deus se lembrou dos fracassos de Sara? Não. Sabe, nós vemos agora uma mulher. No Novo Testamento a gente vê uma mulher que se apegou à promessa e se tornou mãe de nações. A gente não vê mais uma mulher fria, uma mulher que não se preocupa com a verdade, uma mulher que não acredita nas palavras de Deus. Então, Deus quer que nós nos lembremos de Sara, mas qual é a história que Ele quer que nós lembremos dela? É a história que é reescrita depois do arrependimento. Eu tenho uma notícia para você nessa noite, e serve até como título para essa mensagem. Deus está reescrevendo a sua história. Deus está reescrevendo a sua história, porque Ele não tem nada a dizer dos seus erros do passado. Deus não tem nada, agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus não tem nada a dizer sobre a Sara que fala mentiras, sobre a Sara incrédula. Ele não vai enfatizar o tempo que ela era uma mulher tentando se escorregar, tentando ser ali alguém que não tem verdade. Não, Deus não vai mais contar essa história. O importante não é quem Sara era, o importante é quem Sara se tornou.
Qual é a parte mais importante da tua história, meu irmão? É quem você era? É o que você fez? É o que você deixou de fazer? É a promessa que você se esqueceu? É a promessa que você duvidou? Não. É o seu arrependimento e a sua capacidade de absorver, a capacidade de dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Essa é a história que Deus quer recontar para a sua vida. Ele não tem nada a dizer sobre você do passado. Ele não tem nada a dizer sobre você, nos seus erros, nas suas falhas, nas suas dúvidas. Você teve momentos ruins na vida. Quem não? Quem não? Se eu for contabilizar os momentos ruins da minha vida, eu vou contabilizar um livro bem grande. Mas eu quero deixar essa história de lado, porque eu quero contabilizar as vitórias. Eu quero contar as coisas boas. Eu quero contar as vitórias, eu quero contar as alegrias, eu quero contar os prazeres, eu quero contar o amor, eu quero contar o que Deus me deu e não o que deixou de acontecer. Sabe, quando eu olho para os meus filhos, hoje pela madrugada, o meu filho mais velho passou mal e é interessante, né, uma coisa que acontece. Eu me lembrei que no momento em que eu tive que segurá-lo, porque ele estava desmaiando, eu tive que segurá-lo para ele poder urinar, e aquela coisa de pai e filho, né? E eu me remeti quando eles eram muito crianças, muito pequenininhos, e aquela história do fazer xixi no pinico, ou então fazer xixi no vaso durante a noite. Eu acordava de madrugada, pegava eles e levava para o banheiro, e eu mesmo ajudava eles dormindo, eu fazia isso. E hoje pela madrugada, meu filho com 23 anos de idade, eu tive que fazer isso novamente, e eu comecei a meditar sobre isso. Eu falei assim: cara, olha quanto ele cresceu. Ele tem uma história, eles têm uma história de imaturidade quando eram crianças. Eles têm uma história como é que eu posso chamar? De imaturidade, é a palavra, né? Mas uma história de... São frágeis quando são crianças. E agora na fase adulta, grande, eu estava ali pensando: meu Deus, quanto tempo se passou, quanto tempo nós chegamos aqui. E eu olho e falo: quantas histórias eu tenho dos meus filhos, quantas histórias eu carrego deles, quantas histórias eu vejo deles. E quais são as histórias que eu carrego? São os erros deles? Quais são as histórias que você carrega dos seus filhos? São os erros deles? São as coisas erradas que eles fizeram? Não. Eu contabilizo todos os momentos maravilhosos que nós tivemos, porque assim é a vida. A vida não se resume a problemas do passado. A vida não se resume a problemas estacionados, que ficaram para trás. A vida não se resume a problemas que você deixou de aprender. A vida não se resume a situações constrangedoras. A vida é crescimento. Ainda que você vá voltar a uma atitude como era quando era imaturo, como aconteceu comigo hoje, de voltar, meu filho com 23 anos, e ter que segurá-lo para urinar, por conta de uma sensação de desmaio, é olhar e falar: meu Deus, quanta história legal eu tenho desde a infância deles até agora. Tem muitas decisões erradas que meu filho tem tomado, tem muitas decisões erradas que eu acredito que ele não deveria tomar, mas é meu filho. Eu não vou escrever uma história de fracasso dele, não vou escrever uma história de tragédia dele, eu vou escrever a história de transformação na vida dele. Quando eu olho para o meu filho, eu olho para ele transformado, eu olho para ele como meu filho, e nada muda isso.
O que eu quero dizer com isso, irmãos, é a maneira que Deus enxerga a cada um de nós, a mim e a vocês. Deus não vai olhar para você e ver o seu fracasso. Deus não vai contabilizar a sua história de tragédia, de decisões erradas que você tomou, mesmo que Ele tenha que te segurar e te levantar, porque você está doente. Ele vai se lembrar dos momentos maravilhosos que Ele tem com você. Jamais Ele vai apontar o dedo no seu rosto. Ele jamais vai dizer para você condenações, mas você obviamente precisa aprender que há uma condição de arrependimento, há uma condição de transformação, há uma condição de renovação, há uma história que precisa ser reescrita. Nós somos seres em transformações, nós somos seres em desenvolvimento, e eu faço questão de relembrar, quando eu disse a palavra desenvolvimento, a palavra desenvolvimento, você tem que tirar aí, fazer uma análise sintética. É prefixo que significa tirar, deixar, desenvolver, deixar o que te envolve, deixar o que te impede de crescer, deixar o que te amarra, deixar o que te segura lá atrás. Não, esquece. Desenvolva, ou seja, tire tudo que te prende de fluir, tire tudo aquilo que te prende de crescer, tire tudo aquilo que te impede de ser transformado. Desenvolva a sua vida. Deus quer que você desenvolva. Olha, quando Sara é descrita aqui em Hebreus, ele diz: pela fé, Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o que, irmãos? Recebeu o que? Poder. Recebeu poder. Recebeu capacitação. Recebeu um plus na sua história. Recebeu uma dádiva. Recebeu um bônus, recebeu poder. Para quê, irmãos? Para ser mãe. O que a gente aprende com isso? Deus te deu promessas? Deus fez promessas para você? Ele também te deu poder para vivê-las. Ele não vai nos permitir passar por nenhuma provação que a gente não possa suportar, porque juntamente com a provação Ele dará o escape, ou seja, Ele te dá o poder. Ele te dá a capacidade, Ele te dá a provisão. Você não está só nessa sua história de desenvolvimento, você não está só na sua história que está sendo reescrita por Deus. Ele deu a você poder, e é isso que o escritor a Hebreus está dizendo. Sara recebeu força e poder quando considerou a fidelidade de Deus. Considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Quando é que eu recebo poder, irmãos? Quando eu considero aquele que fez a promessa. Quando eu considero que ele é fiel, aquele que fez a promessa é fiel, então eu recebo poder. Você não está só. Então, foque na fidelidade de Deus. Coloque os seus olhos fixos na fidelidade de Deus. E é isso que vai te dar força para gerar um milagre. Focar na fidelidade vai te dar força para cumprir o seu legado, para cumprir o seu destino, para se tornar como Sara, mãe de uma grande nação. Veja Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você pode dizer amém por isso?
Queridos, Ele deu poder a você, Ele deu capacidade a você. Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em você há de completar essa boa obra. Você precisa considerar que Ele é fiel, Ele prometeu, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Então, queridos, quando as esperanças se vão, quando as esperanças se perdem, quando o seu corpo diz: eu já sou velho, eu não tenho capacidade, eu não posso, ou então eu sou imaturo demais, eu sou criança demais. Acabou isso, irmãos, acabou isso das nossas vidas. A nossa esperança naquilo que está para se cumprir é, acima de tudo, pela fidelidade de Deus. Porque quando você se vê perdido, sem dinheiro, doente, parece fracassado, lembra de Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la. Ele é fiel, irmãos. Eu gosto de pensar nas histórias da Bíblia, e quando você olha para o povo que estava cativeiro lá no Egito, eles clamaram a Deus, as coisas pioraram, não foi assim? Eles clamaram a Deus, as coisas pioraram, aumenta a quantidade de tijolos para eles não pensarem nessa bobagem de libertação. As coisas pioraram, parece que tem essa ideia de que quando você entrega a sua vida para Jesus, e aí te enganaram dizendo que tudo vai ficar às mil maravilhas, e você entra para a comunhão com o Senhor, e você era uma pessoa que não tinha nenhuma vantagem para o inimigo, porque você era inofensivo enquanto estava na mão dele. Mas de repente você vem para a luz, você vem para o mundo do reino de Deus, o reino do Filho do seu amor, e tudo fica difícil. Por quê, pastor? Por quê? Porque agora você se tornou um problema para o inferno. Você se tornou uma arma espiritual dos céus para trazer o céu aqui para a terra. É óbvio que Satanás vai se levantar contra você, é óbvio. Então, o que você precisa entender é que aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la. Não importa se o inimigo se levanta contra a tua vida. Eu fico imaginando os discípulos na sexta-feira de tarde. Jesus morreu 3 horas da tarde. O corpo dele foi sepultado, os discípulos já estavam dispersos, os discípulos já estavam todos com medo, e veio o finalzinho da tarde, 6 horas da tarde, eles tinham que entrar no Shabá, e o desespero: e agora? O que a gente vai fazer? Morreu! Calma, não chegou domingo. Entende, irmãos? As coisas não acontecem do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. Existe o tempo certo e determinado para cada coisa acontecer. Eu só preciso ter esperança, eu só preciso confiar. Quando chegar a noite escura, quando a minha esperança morrer, ainda não é domingo. Calma. Ainda é sexta. O domingo vai chegar. Diz isso aí para você mesmo. Fala para você mesmo: o domingo vai chegar. Deus não acabou. Deus não terminou a história que Ele escreveu sobre você. Seu marido continua bêbado, seus filhos drogados, dívidas, medo, depressão, enfermidade, sua vida está em pedaços. Deus não terminou, irmãos. Deus não terminou. Há um futuro, há uma esperança, porque Deus não terminou. Para finalizar esse nosso encontro nessa noite, nós temos 15 minutos, eu quero falar só mais 10. A maneira como você enxerga a vida, como eu disse no início, eu quero finalizar da mesma forma que comecei. Existem formas de você enxergar a vida. A primeira delas é olhar para baixo. É olhar para baixo. Olhar para baixo é a visão de quem está muito apegado a essa terra, está muito apegado ao natural, está muito apegado às coisas que estão acontecendo agora, nesse tempo, as tragédias, as dificuldades, o sofrimento. Esse tempo, irmãos,
de olhar para baixo não cabe a você, filho e filha de Deus. Não é tempo de olhar para baixo. Então pare de olhar para baixo. Jesus disse, quando ele começou a falar sobre o Apocalipse, sobre os últimos dias, depois de falar coisas terríveis que estão para acontecer, ele disse, quando essas coisas começarem a acontecer, ele mandou olhar para onde? Para baixo? Ele mandou olhar para onde? Olha para o alto. Tem até um filme da Netflix agora, né? Não olhe para cima. Não é? Qual é a tática desse filme? É mostrar, de fato, que a gente tem que olhar para cima. Eu não vou dar spoiler no filme, né? O filme tem lá suas coisas boas, suas coisas ruins, mas a temática do filme é: vão dizer para você, olha para baixo, não olha para cima, não olha para cima. O título do filme é esse, não olhe para cima. Mas no final das contas, você vai chegar à conclusão: todos deveriam olhar para cima. E isso é um filme totalmente fora de um contexto de uma agenda cristã. Mas eles sabem que não dá para ficar olhando para baixo. Você tem que olhar para cima. A segunda forma de enxergar a vida é olhar para o lado. Olhar para o lado é exemplificando aí a história do filho pródigo, do irmão do filho pródigo. Sabe aquela história? Ele tinha tudo, ele possuía tudo, tudo era dele, tudo estava disponível para ele. Tudo estava disponível para que ele usasse, para que ele fizesse o churrasco com os seus amigos, mas ele preferiu olhar para o lado, ele preferiu olhar para a festa do irmão e criticar o irmão que estava voltando à vida. Sabe, tem gente que quer olhar para o lado, quer olhar para a história do outro, quer criticar a história do outro, quer criticar até que o irmão voltou à comunhão. O meu irmão estava morto, reviveu, mas eu não concordo com isso. Por que meu pai deu um anel para ele? Por que meu pai deu uma roupa nova para ele? Por que meu pai está matando o bezerro cevado? Como assim? Não fez isso para mim? Não olhe para o lado. O pai chama o filho e diz: cara, olha para você. Você não se enxerga. Você não sabe quem você é. Você é meu filho, você tem direito a tudo isso, tudo está liberado, você só precisa usar, você só precisa tomar a mão e usar. Mas você não se enxerga, você prefere olhar para o lado e não olha para si mesmo. Olhe para você. Sabe, pessoas que olham para o lado têm a tendência de fazer comparações com alvos inatingíveis. Porque a história que Deus está escrevendo para você é uma, e a história que Deus está escrevendo para o outro irmão é outra. São histórias distintas, histórias diferentes para cada um de nós, mas todas elas culminam num único fato: todos somos filhos de Deus. E Ele tem um pensamento de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Então pare de olhar para o lado. Olhe para o alto. Sabe, começar o dia olhando para o lado é tirar os olhos de si mesmo e daquilo que Deus pode e quer fazer na tua própria vida. Existe uma história para cada um de nós e você deve olhar para a sua própria história e tentar viver essa história ideal que Deus escreveu para você. Terceira maneira de olhar é um olhar egoísta. É quando você olha para si, mas exacerbadamente. Quando você olha para si e acha que todo mundo deveria olhar para você. Sabe, não olhe somente para as suas conquistas. Não olhe somente para você. A gente tem que ser equilibrado nas coisas. É óbvio que você precisa olhar o outro, mas não, como eu disse há pouco, olhar para o lado, desejar o que o outro tem, ficar querendo e desejando o que o outro possui. Não. Olhe para você, olhe para a sua história, olhe para a sua conquista, olhe para
você, mas observe as outras pessoas, não seja egoísta. Tudo tem equilíbrio. A quarta maneira de olhar, óbvio que existem muitas outras maneiras de olhar, mas eu comentei isso no primeiro dia que nós estivemos aqui, o primeiro domingo que nós ministramos, é aquela história de Isaías 45, versículo 15, se não me engano, quando o Senhor diz: esquece o que eu fiz com vocês no passado. Para de olhar para o passado. São as pessoas que olham para trás, são as pessoas que ficam olhando a visão do passado. Algo que eu aprendi na minha história cristã é o seguinte, que o passado não muda o futuro de ninguém. O passado não muda o futuro de ninguém. Sabe o que vai mudar o teu futuro? Teu presente. É o presente que muda a história do futuro e não o passado. Tem gente que se amarra na história do passado e fica se prendendo, esperando que um futuro aconteça de algo que você fez lá atrás. Passado não muda futuro de ninguém. O que muda o teu futuro é o teu presente agora. Então corte os laços com o passado. Deixe o passado onde ele está, lá atrás. Comece a viver em novidade de vida. Por fim, essa é a maior e melhor, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhe para frente, olhe para o que está diante de você, olhe para o futuro, olhe para o propósito, olhe para o destino que Deus reservou para a sua vida, para a sua história, para a sua família. Não se prenda a visões errôneas. Olhe para Jesus, olhe para o alvo que Ele determinou para você, siga o propósito que Ele tem para cada um de nós. Amém, queridos? Amém? Eu quero que você fique de pé nesse momento. Os nossos encontros de quarta-feira são para isso. Encorajar e edificar. O propósito dos cultos de quarta-feira, no meio da semana, é trazer você para cá. E eu fico feliz que a gente tem sempre alguém convidado. E eu oro para que você seja encorajado a trazer mais pessoas. Eu oro para que a própria igreja seja encorajada a vir às quartas-feiras, porque a gente sabe que tem essa situação de escola, faculdade, trabalho, o pessoal que sai de Macaé tarde, chega aqui às vezes cansado, não dá para vir à igreja, mas, queridos, os cultos de quarta-feira têm um propósito: edificar e encorajar. E eu espero que você tenha sido encorajado nessa noite. Essa palavra é uma palavra de encorajamento, é uma palavra para despertar você ao propósito pelo qual o Senhor te criou e te chamou. Você não está sozinho nessa história. Existe uma história ideal, existe uma história perfeita, mas essa história está nas suas mãos. É você quem escolhe se vai viver essa história ou não. Deus não tem robôs, Deus não tem filhos manipulados, Deus não tem filhos como marionetes. Você tem liberdade para escolher a história que Deus escreveu para você ou não. Então Deus está no comando, Deus está no governo, mas você está no controle. Então use dessa autoridade que Deus te deu, do poder que Deus te deu, da capacidade que Deus te deu, para trazer a verdade, trazer à existência a promessa que foi liberada sobre a sua vida. Amém? Senhor, quantos de nós estamos vivendo vidas de ofensas, vidas de tragédias do passado, vidas de inveja, vidas como quem não tem uma expectativa do futuro e olha para baixo,
pessoas que não enxergam nada de bom e são críticas de tudo que acontece, não conseguem tirar proveito da vida, daquilo que o Senhor nos deu para viver. As decisões que temos tomado são decisões que determinam o nosso futuro, e essas decisões precisam ser repensadas, porque assim como aconteceu com Davi, o rei Davi, o homem que possuía a capacidade de ser encontrado como o homem segundo o coração de Deus, esse homem pecou, esse homem errou, esse homem decidiu não ir à batalha, esse homem decidiu matar o marido da sua amante, esse homem decidiu se casar com uma ex-amante para encobrir o pecado do qual ele era digno de morte. Esse homem, Davi, decidiu ter um filho com essa mulher. E esse homem um dia foi alertado pelo profeta, e o profeta disse para ele: é você esse homem, porque ele ficou indignado que alguém no seu reino pudesse fazer algo que ele na verdade tinha feito. Ele se arrependeu, ele tomou uma decisão, e ele escolheu ficar de jejum, ele escolheu ficar 7 dias sem sair do quarto, ele escolheu ficar trancado no quarto, orando e pedindo ao Senhor que salvasse a criança, que curasse a criança. Esse homem decidiu buscar ao Senhor, até que a notícia chegou e a criança não foi salva. A criança morreu, e esse homem tinha 2 decisões a tomar: ou ele ficava chateado com Deus, ou ele se levantava e iria adorar a Deus. Ele decidiu não ficar ofendido com Deus por não ter atendido a sua oração. Ele decidiu se levantar, ele decidiu se lavar, ele decidiu se ungir, ele decidiu colocar roupas novas, ele decidiu ir para a igreja, ele decidiu adorar ao Senhor, ele decidiu visitar a sua esposa, ele decidiu consolar agora a sua esposa que perdera um filho, e ele decidiu ter um outro filho com essa mulher, e esse filho se chama Salomão. A história estava na mão dele, ele quem tomou as decisões, ele quem ouviu uma promessa de que ele era um homem segundo o coração de Deus, ele ouviu uma promessa de que do trono dele nunca sairia um rei, nunca, o trono dele seria eterno. Mas a decisão era dele, e ele tomou essa decisão, ele mudou a história que estava sendo escrita, uma história de tragédia, de assassinato, uma história de prostituição, uma história de pecado digno de morte, uma história que seria uma tragédia na vida dele. Ele decidiu reescrever essa história. E eu quero orar pelos meus irmãos e minhas irmãs aqui nessa noite. Seja qual for a história de tragédia, seja qual for a história de adultério, seja qual for a história de pecado, seja qual for a história de inveja, seja qual for a história de lamento, de dor, de tragédia, de tristeza, seja qual for a história de morte, que os teus filhos nessa noite se levantem, que eles decidam se levantar, que eles decidam se banhar na água da vida, que é a tua palavra, que eles decidam se ungir, que é o óleo do teu Espírito sobre suas cabeças, que é liberado nessa hora, que eles decidam te adorar, que eles decidam te adorar, que eles decidam se levantar, consolar e serem consolados, porque o que o Senhor nos dá hoje é por isso que se chama presente, é um dom, é uma maravilha do agora. Eu entrego, Senhor, a vida de cada irmão e cada irmã aqui nessa noite, pedindo que o Senhor libere poder,
para que eles possam trazer à existência a promessa. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.